a graça do Filho do Altíssimo seja na vida de todos que me acompanham nesse momento. Eu sou Gilvan e você está no canal Verdades Inconvenientes. Para muitos, essa imagem de duas pessoas e uma ave não representa duas pessoas e um animal, mas um único Deus. Ela tem como base o batismo de Jesus, que segundo os teólogos trinitarianos, se trata de uma representação fiel da Santíssima Trindade. Três entidades distintas, coiguais, coeternas, com as mesmas características e poderes, dignas de culto e de adoração. E apesar de serem três entidades distintas, não são três deuses distintos, mas um único Deus. E o Deus Espírito Santo, ora é apresentado como um animal e ora é apresentado como uma pessoa. E por conta da coigualdade, não tem como saber quem essas três entidades são individualmente. Pai, Filho e Espírito Santo, trinitariamente falando, são funções ou papéis que cada uma delas assumem não para se revelar, mas para se ocultar temporariamente entre os homens. E por conta disso, Pai e Filho não se trata de uma relação fiel e verdadeira, mas alegórica, simbólica ou metafórica. Quando lemos nos evangelhos Jesus orando e se humilhando perante o seu Pai, aquilo não era real, mas teatral. Eram duas entidades da Santíssima Trindade, que ninguém sabe quem são, que se mascaravam de Pai e Filho. E o batismo de Jesus não ensina trindade nenhuma. Na minha infância, minha mãe me levava nas missas. Ela era bem mais religiosa do que meu pai. Enquanto ela levava os filhos para os eventos que aconteciam na paróquia, meu pai ficava bebendo com os amigos nos bares. Ele tinha uma Bíblia velha em casa e quando ele se embriagava, ele ajuntava os filhos, pegava aquela Bíblia e começava a ensinar. E eu, muito pequeno, aprendi com um bêbado que ele era o meu pai, mas que no céu eu tinha outro pai. E como no catolicismo se explora muito a representação artística através de esculturas e de pinturas, eu me lembro que na paróquia que eu ia tinha pinturas como essa. E uma criança que vê uma pintura de um senhor mais velho e de um senhor mais novo, entronizados e coroados, é lógico que vai associar como um rei e como um príncipe, como um pai e como um filho. Depois meu pai aceitou Jesus numa denominação tradicional, mas acabou se fixando numa denominação pentecostal. Naquela época, a vitrola era um eletrodoméstico muito comum e em casa tinha uma. E nós íamos parar de ouvir discos de cantores seculares para ouvir músicas de cantores crentes. E a minha mãe mandou um dos meus irmãos comprar o nosso primeiro disco de crente de um determinado cantor. E ele acabou trazendo um disco de outro cantor. E por causa disso, minha mãe ficou brava com meu irmão. Mas quando o disco foi colocado para rodar, as músicas eram bonitas. E na primeira faixa do nosso primeiro disco de crente, tinha uma música que eu não me esqueço até hoje, que dizia assim: Irmão, por que estás chorando assim? Não vês que eres um passageiro aqui? E se tu és um passageiro aqui, irmão, por que estás chorando tanto assim? Não sabes tu que um novo dia vem, e neste dia Deus virá também. Numa resplandecente luz, e nessa luz Cristo Jesus, nosso socorro, nosso irmão. E com a presença do Senhor, a tempestade passará, tal como chuva no verão. Então a primeira faixa musical do nosso primeiro disco de crente tinha um louvor que distinguia Deus de Jesus
e chamava Jesus de nosso irmão. E eu, na minha infância, aprendi que Deus é o meu Pai e Jesus o meu irmão. Depois, meus pais foram para uma denominação pentecostal tradicional, bem mais exclusiva, cuja doutrina não permitia vitrola nem louvores de outras denominações. E por conta disso, meu pai acabou se desfazendo daquela vitrola e de todos os seus discos. Mas essas duas denominações onde eu acompanhei os meus pais, apesar de serem de confissão trinitariana, não tinham ênfase no ensino bíblico. E eu não aprendi nada sobre Trindade. Para mim, Deus continuava sendo meu Pai e Jesus seu Filho e meu irmão. E o Espírito Santo eu associava com a presença de Deus. Depois de muitos anos já casado, eu me envolvi com o movimento de santidade. E nesse movimento, apesar de não haver a prática de se falar em línguas, como é comum em ambientes pentecostais, ali as pessoas tinham muitos sonhos e visões. Ali se podia estudar a Bíblia desde que não se contrariasse a interpretação do pastor responsável, que era uma pessoa influente, persuasiva, idolatrada, que chamava toda a responsabilidade para si e alegava que sua interpretação das Escrituras era uma revelação divina do próprio Deus. E qualquer oposição era o mesmo que blasfemar contra o Espírito Santo. Mas fora a interpretação tendenciosa que ele tinha, as doutrinas eram as populares. Trindade, fim do mundo, imortalidade da alma, morada no céu. Ele amedrontava muito as pessoas com a ameaça da vida eterna no inferno e pregava muito sobre santificação. Santificação do corpo, da alma e do espírito para não ir para o inferno. E por incrível que pareça, ele usava esta Bíblia, a Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD. E como ele falava muito sobre santidade, ele explorava aqueles versículos que fazem referência ao Espírito Santo. E um deles era o famoso versículo de 1 João 5,7, que é muito usado para provar a Santíssima Trindade. Versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Observe que nesta Bíblia há comentários sobre outros versículos do capítulo 5, mas nenhuma nota sobre o versículo 7. E o comentário do versículo 6 tem como base o versículo 7 e 8. Mas aquele pastor usava essa Bíblia e com 1 João 5,7 ele era capaz de fazer um seminário de mais de 2 horas. E quando ele orava, ora ele falava com o Pai, ora com o Filho e ora com o Espírito Santo. E foi naquele contexto que eu fui percebendo pela primeira vez o que era a Trindade. Porque o pastor chamava o Pai de Deus, o Filho de Deus e o Espírito Santo de Deus também. Só que desses 3 deuses, ele falava mais com Deus e Espírito Santo. E como eu sempre orei a Deus em nome do Senhor Jesus, eu não estava familiarizado com aquele tipo de vocabulário, mas tentava me acostumar. E ficava imaginando essas 3 pessoas na minha cabeça. E eu tinha e tenho também a Bíblia anotada, versão Almeida revista e atualizada, da editora Mundo Cristão. E uma vez lendo o capítulo 5 da primeira epístola de João, quando eu cheguei no versículo 7, eu observei que o restante do versículo 7 e parte do versículo 8 estavam entre colchetes. Versículo 7. Pois há 3 que dão testemunho, abre colchete, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Versículo 8. E 3 são os que testificam na terra, fecha colchete, o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 são unânimes num só propósito. Então, eliminando a informação entre colchetes, fica assim, versículo 7. Pois há 3 que dão testemunho. Versículo 8. O Espírito e a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. O Espírito Santo de Deus é o poder de Deus. Mas para aqueles que defendem que ele é outra pessoa além de Deus, porque há versículos como esse que atribuem a ele características pessoais, vai ter que defender também que tanto a água como o sangue são pessoas,
Porque esse versículo, na realidade, não cita 3 pessoas, mas 3 coisas impessoais que testificam como se fossem pessoas. E o Espírito Santo de Deus está sempre relacionado com coisas impessoais, com água, óleo, vinho, vento, e ele é o meio que Deus usa para se comunicar com os homens. E eu li a seguinte informação nas notas de rodapé da referente Bíblia. O versículo 7 deveria terminar na palavra testemunho. O restante do versículo 7 e parte do versículo 8 não estão em nenhum manuscrito grego antigo, mas apenas em manuscritos latinos posteriores. Então a Bíblia anotada da Mundo Cristão esclarece seus leitores que o conteúdo entre colchetes não é de autoria do apóstolo João, mas um acréscimo de escritores latinos posteriores. E quem seriam eles? Agora, o senhor me explique como é que essa Bíblia que o senhor carrega debaixo do braço existe sem os bispos da Igreja Católica. Esse é o problema. Por quê? Porque esse pessoal protestante acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo. A Igreja Católica teve que viver durante 1500 anos, onde a Bíblia não era um livrinho assim, era uma biblioteca imensa que ninguém podia ter em casa, porque tinha que ser copiada palavra por palavra. Se não fossem os bispos da Igreja Católica, de que jeito que o senhor tinha esses 27 livros aí debaixo do seu braço? Nós guardamos a Bíblia durante 1500 anos para o senhor agora deturpá-la e interpretá-la de forma errada. Se o senhor tem Bíblia, o senhor deve ir à Igreja Católica. E eu tomei um choque quando li essa informação e cheguei à conclusão que aquele pastor que dizia ter visão e revelação, que dizia ser cheio do Espírito Santo, e sempre citava esse texto apócrifo, não tinha Espírito Santo coisa nenhuma, porque o Espírito Santo guia o homem em toda a verdade. E por esse e por outros motivos, eu me excluí daquele ministério e comecei a desconfiar da doutrina da Trindade. E a minha desconfiança me levou à interpretação unicista. Os unicistas não creem que no céu existem 3 pessoas, mas uma única pessoa que se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. E seu nome é Jesus. E eu passei a crer dessa forma. Comecei a frequentar um ministério unicista e com o tempo começaram a surgir as primeiras dificuldades. Porque se só existe uma pessoa que se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo, e essa pessoa é Jesus, Jesus era um grande dissimulado que orava para si mesmo e falava de si mesmo o tempo inteiro. E no final das contas, o teatro unicista é pior do que o teatro trinitariano. E por esse e por outros motivos, eu parei de frequentar aquele ministério. Tive experiências com outras denominações, mas acabei dando uma desanimada. Depois eu voltei a fazer minhas pesquisas de maneira independente e me deparei com o unitarismo, que é a interpretação mais hebraica e mais rabínica sobre a deidade de Deus, que refuta os argumentos filosóficos tanto do trinitarianismo como do unicismo, e apresenta Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, coisa que tanto o trinitarianismo como o unicismo negam. E essa interpretação me fez voltar à minha infância, quando eu aprendi com o meu pai que Deus era o meu pai, e quando eu cantava que Jesus era o meu irmão. No momento em que Jesus morreu, houve um grande terremoto e aconteceram coisas espantosas. Em Mateus 27:54, relata que os soldados romanos que presenciaram aquela cena tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. E um trinitariano não pode dizer com grande temor que Jesus é verdadeiramente Filho de Deus, porque no trinitarianismo Jesus não é verdadeiramente Filho de Deus e nem Deus é verdadeiramente o Pai de Jesus, mas entidades coeternas de uma trindade que se mascaram de Pai e Filho. Quando Jesus foi batizado, a voz do Pai declarou do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esta declaração do Pai não pode ser entendida de maneira alegórica, metafórica ou simbólica, porque ela expressa o amor e o sentimento do Pai para com seu Filho. E tanto no trinitarianismo como no unicismo não existe um Deus que tem sentimento.
No trinitarianismo, existem três entidades coiguais que se mascaram de Pai, Filho e Espírito Santo, mas não são nenhum e nem outro. E no unicismo, um ser que se dissimula de Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto o trinitarianismo como o unicismo são interpretações filosóficas que negam que Jesus tem um Pai e que Deus tem um Filho. 1 João 5,5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Essa declaração é simbólica ou literal? 1 João 2,22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Essa declaração é alegórica ou literal? E hoje é uma tradição católica, herdada pelos evangélicos, que quem não crê na Trindade não tem salvação. E muitos dizem crer em Trindade sem saber o que isso significa. Na Idade Média, quando Estado e religião eram uma coisa só, essa e outras doutrinas eram leis penais, e quem estava de acordo com elas tinha os seus direitos protegidos pelo Estado. Quem se opusesse não era considerado um cristão católico romano, não tinha cidadania romana, não tinha liberdade civil de ir e vir, de comprar e de vender, e tinha que viver pela fé do suor do seu rosto, isolado da sociedade. Era perseguido e, se fosse preso, era julgado e condenado como herege no tribunal da Santa Inquisição. E quando não era torturado até a morte, era queimado vivo na fogueira. E eu, com esses argumentos na Idade Média, já tinha sido queimado vivo como herege, como milhares de judeus e cristãos foram por não crerem nessa doutrina. E se houver uma nova Inquisição, eu vou para a fogueira, porque essa doutrina é falsa. Socrate, ti ricordi la commedia che ha scritto su di te? Te la recito. O Trinità Santa, o nembi, o vuoto, e tu, lingua mia capace, Trinità Santa, che con il tuo turbine hai scacciato il debole Zeus, ascolta la mia preghiera, ti adoro! Zeus l'Olimpico non è forse più il re degli dei? Blasfemo! Blasfemo! Quando eu entrei na escola, eu lembro que antes das aulas se iniciarem, as professoras oravam Pai Nosso com as crianças. E eu cresci nos cultos dominicais orando o Pai Nosso com as crianças. Pergunta para uma criança que ora o Pai Nosso, quem são Deus e Jesus para ela? Para ela, Deus vai ser sempre Pai, e Jesus sempre Filho, e não entidades de uma trindade que se passam por Pai e por Filho. E Jesus confirmou que o perfeito louvor procede da boca das crianças. E que devemos receber o reino dos céus como uma criança. Mas se antes eu deparei com imagens como essa, com o tempo eu me deparei com imagens como essas. E como essas. E isso é apostasia, idolatria, triteísmo, paganismo. E o conhecimento da história podre envolvendo essa doutrina levaram muitos a abandonarem, desde leigos até teólogos. E muitos pastores foram até expulsos dos seus ministérios por passarem a compreender as Escrituras com a simplicidade de uma criança. Obrigado por assistir esse vídeo. Compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado nas próximas publicações.